Então, gerenciamento de sangue do paciente. Isso é a tradução do Patient Blood Management. Você já deve ter ouvido falar disso aí, certo? E aí, ano passado, saiu a definição, assim, eles juntaram várias sociedades e pessoas que escreviam muito sobre o assunto e falaram, vamos ter uma definição do que é que se trata para a gente poder depois fazer as bases para tratamento e terapia. Então, esses autores sugerem que seja a abordagem sistemática, ou seja, um protocolo que seja repetidas e reproduzíveis, né? Baseado em evidência, centrada no paciente. Por que centrada no paciente? Porque assim, todo esse planejamento que a Natália fez foi baseado na condição do paciente de ter pouco sangue disponível para ele, já que era um sangue incomum. No paciente testemunho de Jeová, eu tenho que atender, apesar de que no Brasil eu tenho repetido isso diversas vezes, hoje o problema do Brasil não é nenhum, exceto a insegurança jurídica. Então é um problema. Não sei quem estava em sala comigo, sala com doutores outro dia, né? Posso falar que vai ficar gravada essa aula, então não vou falar aqui não, mas umas opiniões diferentes, tá entendendo? Depois, não, vou passar no que eu tenho que depois da aula eu falo. Então, assim, centrada no paciente para melhorar desfecho através do manejo e preservação do sangue do paciente. É isso. Por que eles precisam muito do sangue do paciente? Porque o sangue do paciente é uma coisa limitada. Eu tenho uma fonte limitada. Eu não posso estragar, digamos assim. Né? Então, enquanto promove a segurança e o empoderamento do mesmo, ou seja, fazer o paciente participar. Eu falei da história do termo de consentimento. Então, ele entra, né? Rastreamento e diagnóstico e tratamento da anemia, então o anestesista tem que ter uma noção disso. Eu não faço muito, eu não lembro a dose. Cara, deixa numa pescazinha em algum lugar do seu computador, do seu celular. Minimizar a perda sanguínea e manejo de coagulopatia. E isso tem mudado esse terceiro, dos trabalhos lá de 2013 para cá, porque eles falavam era otimizar fisiologia para aguentar anemia. Cara, isso para mim é meio complicado, porque assim, tá certo, no intraoperatório eu otimizo pressão, eu otimizo, às vezes, uma frequência cardíaca, mas o paciente acordado eu não tenho muito o que otimizar de certa pressão. Então, assim, aí eles mudaram. Suporte enquanto tratamento apropriado é iniciado e efetivo. Tá bom? E, nesse contexto, que ele chama a atenção para a questão de existência de evidência multidisciplinar, ou seja, envolver aí hematologista, envolver, por exemplo, a equipe de enfermagem para tentar tirar o mínimo de sangue possível. Tem lugares que colhem tubinho em amostra para pediatria, que são amostras menores. Imagina que vai colher, pelo menos assim, às vezes tem 2 rotinas diárias na UTI, colhe ali, cada rotina dessa colhe ali 20, 30 ml. Isso expõe o paciente. Né? Preventivo e não reativo, o que é preventivo e não reativo? Então é você tratar, se você prever se o paciente vai precisar, prever as necessidades do paciente e fazer com que o paciente seja preparado para isso. Abrangente que seja para todos os pacientes, centrado no paciente. E aí, nesse contexto, a abordagem do gerenciamento de sangue do paciente, ele saiu daquela história, eu vou fazer quanto de sangue para esse paciente? Para não, o que é que esse paciente precisa? Então saiu, é uma coisa meio etérea, mas saiu o foco. Por isso que eles não falam, vocês vão ver que hoje em dia, nesses trabalhos mais recentes, eles não falam nem muito, apesar de a gente discutir isso algumas vezes, eles não falam muito de gatilho. Né? Porque assim, a ideia não é falar disso, porque você acaba, eu vou esperar o cara se lascar até digital para poder transfundir. O foco não é esse, o foco é otimizar o paciente. E o grande problema nesse manejo é porque as coisas se misturam. O que é complicação pode ser o tratamento, o que é o tratamento pode ser complicação. Então, assim, a gente sabe, e aí vocês vão ver isso aí nos próximos slides, que a anemia é fator de risco para pior desfecho. Beleza. Mas a gente também sabe que transfusão também é fator de risco para pior desfecho. Né? A gente sabe que aquele paciente que sangra mais, ele vai ter mais coagulopatia, vai ter mais problema na hora que eu vou ter que repor e vou ter, às vezes, déficit de alguns fatores de coagulação. Ele também tem consumo ali faz fibrinólise e tal. Então, tudo isso é fator de risco para pior desfecho. E eles estão intimamente envolvidos. E aí, esses autores avaliaram os últimos 20 anos, quando eles começaram a falar de manejo, de gerenciamento do sangue do paciente, e o que é que eles viram, né? De 2002 para 2022. Que antigamente, isso aqui é artropatia de joelho, de quadril e enxerto coronariano, né? Mais ou menos um quarto e mais da metade eram transfundidos. E com essa adequação dessas técnicas, eles diminuíram ali para uma porcentagem muito baixa de transfusão a partir técnica, porque antigamente era muito fácil. Né?
foi como assim, quando eu liguei para o hemato, o mais fácil para mim era, o paciente lá que era anêmico, era, vou transfundir, acabou. Eu liguei, acabou com o hemato, achou que era melhor transfundir pelo tempo da cirurgia, mas é você pensar sobre o assunto. O que é que eu posso fazer para esse paciente? Bom, então, eles dividem em 3 pilares principais, como eu falei naquela outra slide. Né? Otimização da massa eritrocitária, redução de perdas e otimização fisiológica. Veja que esse aqui acho que é de 2018, né? Já é um pouquinho mais antigo, ele ainda fala de otimização fisiológica, apesar de que eu não gosto muito disso aí, porque parece que eu vou pegar e vou chicotear o coração do paciente só porque ele está anêmico. Tá entendendo? Não é bem isso, né? Então, primeiro pilar, otimização da massa eritrocitária. É óbvio que qualquer cirurgia que tenha um risco de sangramento maior do que 500 ml e um risco de transfusão maior do que 10%, você vai pedir um HB, né? Até antes disso você faz. Então, assim, isso aí é meio óbvio. Então, é você diagnosticar antes, né? Esse trabalho é bem legal, que ele avaliou, acho que foi retrospectivo esse, acho que foi. Foi retrospectivo. Ele avaliou em paciente testemunho de Jeová o quanto de anemia associado a infarto e a óbito no pós-operatório, na internação, desculpa. Bom, eles viram na literatura, também o trabalho deles, que um HB menor do que 5 é inviável, que você vai ter metabolismo anaeróbio, porque você não tem conteúdo arterial de oxigênio suficiente. Vou fazer uma pausa aqui para o ZR1. Conteúdo arterial de oxigênio, isso aqui é uma fórmula que vocês têm que estar na cabeça de vocês. Vocês lembram a fórmula? O que pode falar a fórmula aí? Conteúdo arterial de oxigênio, vamos lá. Em resumo, bom, já escutei, é uma constante vezes a saturação de oxigênio, a saturação de oxigênio. Hã? Não, PaO2 não. Saturação de oxigênio vezes a hemoglobina mais 0,03 vezes PaO2. Certo? Então, assim, a PaO2 é um troquinho só, tá bom? Normalmente, então, isso aí para estar na cabeça de vocês. Isso é fórmula fisiológica que não tem nem... Bom, e eles viram que, em contexto cirúrgico, a queda de uma hemoglobina a partir de 8 aumentava em 2 a 2,5 vezes o risco de óbito, certo? E aí, nesse trabalho, eles avaliaram retrospectivamente os pacientes testemunhos de Jeová, que não obrigatoriamente testemunhos de Jeová, mas que se recusaram a receber sangue, né? 263 pacientes com HB menor do que 8, certo? Cada 1 grama de HB por decilitro de HB que caía, aumentava esse óbito em 55%. E infarto em 42%. Foi isso que ele achou. Aquele gráfico ali no canto mostra assim, ó. Aqui, ó. 7 hemoglobina, 7 a 8, 6 a 7. Então você vê que tem uma curva ascendente. Já manda menor do que 3 é melhor do que isso. Não, é porque acontece, começa a diminuir a quantidade de pacientes que tem hemoglobina menor que 3. Pacientes com hemoglobina menor que 3 é mais raro do que paciente entre 5 e 6. Aí acaba que uma coisa diferente ali já muda drasticamente a razão, certo? Bom, então o tratamento da anemia pré-operatória reduz transfusão, reduz tempo de internação, reduz complicação e reduz custo, certo? E aí eu trouxe um pouquinho aí que talvez para o ZR1 seja mais craque até do que isso aqui, porque estudará menos tempo, que é a dinâmica do ferro. Se a gente for confiar na HB para diagnosticar nossa anemia ferropriva ou déficit de ferro, a gente vai ver que só começa a cair HB lá na frente, certo? O volume corpuscular médio também demora a dar sinais de deficiência de ferro. O RDW, que é a resposta, né, que é a variação de tamanho das células vermelhas, ele é um pouquinho antecipado, né, e mostra às vezes a resposta do paciente ao tratamento. No caso, a gente viu no caso, é 18,7 do RDW. O que mais a capacidade total de ligação do ferro e o que mais precocemente o ferro, por que o ferro não é medido? O ferro na verdade é medido, porque ele faz parte do cálculo da saturação e do transferir. Mas o ferro ele varia muito com a dieta, então não é muito bom. E o que primeiro se altera é a ferritina. O problema da ferritina, vocês sabem, ela é marcador inflamatório e aumenta na doença inflamatória. Por isso, a gente tem que usar valores e limites diferentes a depender do paciente. Então, os exames que a gente vai pedir são esses, né? Eu incluí aqui a PCR, vitamina B, porque é outras causas de anemia, creatina para ver se é renal crônico, PCR para saber se o paciente tem alguma doença inflamatória, e isso pode indicar a anemia da doença inflamatória. Você vai pedir isso aqui, você vai fazer o seu diagnóstico, né?
Aí esse consenso de tratamento de anemia no perioperatório, ele fala, como eu falei no outro slide, se tem expectativa de perda de mais de 500 ml, é obrigatório você fazer uma avaliação mais aprofundada disso. Ele fala que uma ferritina menor do que 30 é um indicador assim, tipo, mais sensível e específico que tem, o teste mais sensível e específico. Porém, por ser uma proteína associada à resposta inflamatória, quando ela está menor do que 100 em pacientes que têm doença inflamatória, você vai usar saturação de transferrina. Então veja que é bem fácil. Ver ferritina, ver se tem inflamação, ver saturação de transferrina. E o alvo, apesar de a OMS trazer como normal, né, da curva de Gauss, normal é relacionado com a curva de Gauss, não que é o bom e que é o ruim. Né? É o fisiológico, né? Que eles consideram para a mulher de 12 e para homem de 13, a maioria dos autores que falam de perioperatório... Perfeito, que é o epidemiológico, que é tipo, o mais comum, né, da curva normal. Então, mesmo a mulher tendo, do ponto de vista epidemiológico, acima de 12 ser aceitável, para pré-operatório, cirurgias com potencial de risco, sugere-se um alvo mais alto. Então, uma cirurgia é uma vesícula, o paciente está com HB de 11, você vai se preocupar? Não vai se preocupar, não tem risco. Agora vai uma cirurgia de mau corte e está com HB ali de 12, você pode se preocupar, às vezes, para avaliar uma dinâmica do ferro, para ver se tem déficit e tal. Bom, reposição, ideal 6 a 8 semanas antes, mas tem alguns autores que falam que 4 semanas é o mínimo, certo? Lembrar que a dose oral, 40 a 60, tem alguns autores que defendem uma dose um pouco maior de dias alternados, que parece que a absorção gástrica, quando você faz em dias subsequentes, ela pode ser piorada. Já tem umas teorias, né? Bom, é isso aqui. Ferro parenteral, se ausência de resposta, se intolerância via oral, ou se cirurgia em menos de 6 semanas. E esse aqui é o protocolo daquele guideline de manejo de anemia perioperatória. Se tem um risco de transfusão maior que 10%, cara, eu não gosto muito desse maior que 10%, porque assim, hoje, se vocês for verem, 10% são poucas cirurgias acima de 10%. Né? Hoje em dia se transfunde muito pouco, pelo menos na minha prática, não sei aqui no HGF. Então, eu tenho certeza que a maioria das cirurgias de vocês é menor do que 10%. Mas, que tem um risco de perda maior do que 500 ml, já aumenta aí a quantidade de cirurgias. Se não tem isso, segue o jogo, vai para a cirurgia. Se tem um desses dois critérios, pedir exame de laboratório. HB menor do que 13 é aquele que fala para homem e para mulher, tá bom? Se não é menor do que 13, se não tem deficiência de ferro, ferritina normal, segue o jogo. Se tem deficiência de ferro, ele fala até para prescrever aí tratamento, tá bom? Se tem HB menor do que 13, aí você vai ver se é cirurgia letiva ou se é de urgência. Vai classificar anemia e vai tratar. Os dois você vai acabar tratando, certo? Mas a eletiva você vai esperar. Certo? Vai esperar o tempo que for possível. E esse é o algoritmo do tratamento, né? do diagnóstico e tratamento. Então, ferritina menor do que 30, eu falei, é deficiência de ferro, acabou-se tratado. Se a ferritina está entre 30 e 100 e tem inflamação, e tem transferrina, saturação de transferrina baixa, você também vai estar para o diagnóstico de anemia crônica associada à deficiência de ferro. Agora, se tem menor do que 100, a saturação menor do que 20, isso aqui eu até achei que talvez tenha sido um engano, talvez saturação maior do que 20, né? Porque saturação menor do que 20 também tem deficiência de ferro. Mas aqui a ferritina seria maior. Bom, nesse caso aqui ele considera que é a anemia do doença crônica, certo? E a outra anemia deficiente B12. Aí ele fala dos tratamentos, essa tabela ele fala dos tratamentos, mas eu tenho um outro slide aqui que acho que é melhor. Isso aqui é o que na minha prática eu uso para repor, certo? O pessoal fala que esse neutrofilo fórico ele tem um pouquinho melhor tolerância do que o sulfato ferroso, certo? Aí você usa ele longe das refeições. Lembra que eu falei 30 absorção, não sei se eu botei no outro aqui. A absorção, não botei, acho que em outro slide, então eu tirei. A absorção diária é até 60 miligramas de ferro elementar. Só para não confundir, que o neutrofilo fórico é de 150, mas é equivalente a 30 miligramas de ferro elementar. Então isso é o que eu faço no consultório. O paciente tem uma cirurgia que vai demorar menos de um mês, o paciente não tolera, o paciente quer resolver logo, você vai para o ferro parenteral. Noripurum que eu falei antes, eu acho que agora não sei se eu estou enganado. Na minha cabeça eram 200 mg por ampulha, eu tenho que rever isso aqui. É 100 vezes, então eu falei errado.
Então, aí, olha só como você consegue pouco. Então, você vai fazer por dia só uns 300 miligramas de ferro. Eu errei. Acho que Bom, o fato é que aí você vai ter que repor pelo menos 3 dias aí para poder conseguir o dia que o ferro inject faz em meia hora. Certo? Então, assim, agora, é dinheiro. Aí vai depender do cenário que você tiver. As doses dos ensaios de reposição de ferro é 200 a 1000, então não tem por que você fazer mais que 1000. Mas, assim, aí vai depender do caso, né? Bom, é tanto que nos trabalhos eles nem trazem mais o hidróxido de ferro, o hidróxido férrico, o hidróxido de ferro 3, que é a noripurum, eu nem vi. Bom, primeiro pilar, otimizar a massa eletrocitária. Fiz tudo isso, deu tempo, beleza. Fiz o possível, fiz o melhor paciente. Segundo, para redução de perdas. Aí começa pela história do paciente, se tem alguma anemia, desculpa, se é hemofílico, se envolve Lebrun, se toma anticoagulante, que, tipo, hoje, por exemplo, foi suspensa a cirurgia porque fizeram a enoxaparina de manhã. Eu falei para o cirurgião assim, quem suspende por enoxaparina é o cirurgião. Assim, deixa eu posso fazer, mas tem um risco de sangramento, é uma paciente espoliada e tal, acabou que suspendeu. Essa responsabilidade é conjunta, mas assim, ó, era uma cirurgia, era uma fístula entérica e tal, ia ser demorada, um vidão congelado, risco de sangramento, né? Então, histórico de medicações, procedimento que foi muito bem falado, acho que a Carol falou bem, que é a questão de você participar da técnica cirúrgica, né, fazer às vezes por vídeo, se for o caso, ver a pressão hoje, tá com lá, você vai lá e mexe, eu queria, no caso ali era pensando na hemodinâmica, cara, eu fui lá e configurei um insuflador do pneu, a residente falou, não, eu controlo não porque ele pode abrir lá o negócio e vai de uma vez, certo? Então assim, você pode participar disso. Posicionamento, né, algumas cirurgias o posicionamento pode ter maior ou menor sangramento, no meu caso, coluna que eu faço, se você fizer deixar o abdômen muito comprimido, você aumenta ali a pressão intraabdominal, aumenta a pressão do plexo peridural e consequentemente sangramento. Hemodinâmica, eu não estou defendendo aqui hipotensão induzida, porque isso não se faz mais, porque hipotensão induzida é, digamos assim, sinônimo, né? Porque o que se falava de hipotensão induzida era uma pressão arterial média de 50. Não se faz mais pressão arterial média induzida de 50, certo? Tu faz aqui? Não, a cardíaca 40. Cara, isso aí existe uma série de considerações que, assim, eu não faço mais cardíaca, mas a galera estava querendo mudar. Mas não sei quais são as limitações aí, não. Bom, mas você pode deixar uma pressão média de 90 e uma pressão média de 70. A pressão média de 70 vai sangramento. Então você controla a hemodinâmica. Hemodiluição normovolêmica, eu vou falar um pouquinho mais. Recuperação intraoperatória de células, né, o cell salvage, que aí você já considera para situações em que há um risco de sangramento maior do que 1000. Otimização da coagulação, isso aqui é o anestesista, cara. Temperatura, distúrbios eletrolíticos, né? Você controlar isso é função do anestesista. Então, assim, todo guideline de coagulopatia, a primeira coisa é regular a temperatura e cálcio. Né? E os outros distúrbios se tiver. Teste viscoelástico a gente tem acesso, mas não é sempre, fora. Antiviolítico a gente vai falar um pouquinho deles. E por isso que é uma coisa multidisciplinar a questão de retirada de sangue. Né? Às vezes o pessoal da enfermagem vai ali colher o sangue, a gente ainda devolve quando colhe ali a seringa, mas o cara da enfermagem vai tirar do acesso central, tira de 20 ml, joga fora. Aí 20 ml foi pro saco. Aí imagina 2 vezes por dia, imagina que foi colocado para exame. Então tem que ter uma ação conjunta. Aqui é a hemodiluição normovolêmica, desenhozinho. Você tira as bolsas de sangue que você calculou para ter um HB perto de 10, um pouco acima de 10, entre 10 e 11, certo? E você repõe, né? Bem tranquilo. E aí algumas revisões meta-análises falam, isso aqui é da hemodiluição normovolêmica, falam a favor que esses gráficos, vocês vão ter mais contato com eles direto, certo? Esse aqui é o gráfico da meta-análise, e esse diamantezinho aqui no final é o gráfico de Forrest, esse diamantezinho no final é o resultado final. Se ele não toca a linha, em resumo, depois você vai ler mais sobre isso, é sinal que deu significância estatística do trabalho. Então aqui favoreceu em redução de transfusão, em torno de 25% da redução de transfusão, tá bom? Mais um gráfico mais ou menos a mesma coisa, que já era de quantidade de bolsas, de unidades. Bom, e
Ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, antipnolítico, análogo da lisina, inibe a ativação do plasminogênio. Qual a função do plasminogênio? Se transformar em plasmina para quebrar o coágulo. Isso é o normal. O coágulo é feito e é desfeito. Só que se ele é feito e é desfeito precocemente, você aumentar o risco de sangramento. Certo? E aí a ideia do antipnolítico é que o plasminogênio não seja ativado, né? E não quebre o coágulo. E assim não piora o sangramento. Isso aqui é bem legal. Isso aqui é um infográficozinho do anestesiologista que fala o que é que já tem de comprovação dos antipnolíticos. Né? Fala no trauma, né, que diminui hiperfibrinólise, apesar de que isso tem mudado um pouco, porque existem vários, digamos assim, fenótipos do trauma, mas é usar de rotina nas primeiras 3 horas do trauma, idealmente na primeira hora, em ortopedia, em cirurgias de quadril, coluna, a coluna está na neuro, quadril e joelho, certo? Tem tudo aí. Cardíaca é de rotina também. A dose é que é meio questionável. Antigamente algumas pessoas usavam doses muito altas. O que é muito alta? Acima de 50 mg por quilo. Viu-se que estava associada à convulsão, certo? E aí a dúvida que fica é se essa convulsão é por formação de êmbolo, porque tudo é uma balança. Se eu uso muito antipnolítico, eu tenho, em teoria, o risco de hipercoagulação. E aí eu posso ter problema, tá bom? Na obstetrícia, não previne hemorragia pós-parto, mas diminui o sangramento na vigência da hemorragia pós-parto, tá bom? Na neurocirurgia, tanto em cirurgia de tumor cerebral quanto em cirurgias de coluna. E na pediatria também reduz sangramento, só os regimes de dose que são mais duvidosos. Então, doses altas, aqui é só uma tabelinha falando das doses, é importante que vocês tenham essa noção, né, da cardíaca, no trauma. No trauma, geralmente, a gente faz 4 ampolas, que é 1 grama, em 10 minutos. Geralmente em dose única, mas às vezes você pode deixar a infusão contínua depois. Bom, otimização fisiológica, que era aquela minha crítica no final. Eu vou aumentar o volume minuto, vou aumentar o débito cardíaco. Qual o limite desse paciente? Isso são respostas que o paciente já... O máximo que eu posso mudar aqui sem grande prejuízo ao paciente seria vasopressor em caso de hipotensão e FO2. Assim, eu não vou dar chibatinha, o paciente está com débito bom e tal, eu não tenho como otimizar muito mais do que o normal, certo? Então, a minha questão sempre era a questão dos coronariopatas. E a última aula que a gente deu sobre o assunto, até eu citei, porque os trabalhos que falam de alvos/gatilhos menores para transfusão foram em cirurgias cardíacas, certo? E o que acontece? Como é que está a coronária no pós-imediato da cirurgia cardíaca para revascularização? Boa. É para estar boa. O objetivo era esse. Só que aí você pega o paciente da vascular lá, né? Com DAOP, consequentemente com doença arterial coronariana, não diagnosticada, mas com certeza ela está lá, tá bom? O paciente vai entrar, vai sair da sala e vai estar com as coronárias ruins. E a minha grande questão era assim, será que o alvo desse paciente específico tem que ser diferente, eu tenho que manejar diferente? E isso era sempre uma discussão que eu tinha com o pessoal do banco de sangue. E aí saiu esse trabalho aqui de 2021. É interessante, até discutir um pouco com o Davi, que eles avaliaram, isso aqui pegaram os pacientes prospectivamente, certo? Randomizaram. Os pacientes chegavam no hospital com a hemoglobina entre 8 e 10, eram randomizados. Esse aqui vai ser liberal, esse aqui vai ser restritivo. O que era cada um ou outro? O liberal, eu ia transfundir para tentar uma hemoglobina acima de 10. Um gatilho, qualquer hemoglobina abaixo de 10, ou seja, todo paciente que entrar do liberal, como ele era randomizado de 8 a 10, ele recebia uma bolsa de sangue. O outro, ele só era transfundido quando a HB cai abaixo de 8. Certo? Restritivo liberal. Isso no contexto para avaliação de eventos cardiovasculares maiores, ainda mais importantes, como AVC, infarto e tal, e infarto agudo do miocárdio. Aí o que é que eles viram? Que no grupo restritivo, a incidência foi de eventos cardiovasculares maiores foi de 11%, e no liberal foi 14%. Né? Uma diferença de 3 até assim, favorecendo entre aspas um pouquinho o restritivo, mas sem significância
estatística. Ou seja, o objetivo desse trabalho é saber se a terapia restritiva de transfusão é igual ou inferior à liberal. Nesse trabalho aqui, eles confirmaram a não inferioridade. É esse trabalho que eles querem provar. A não inferioridade do tratamento restritivo. Certo? Então, a decisão de ensinar a transfusão não deve ser baseada apenas no nível de hemoglobina. Vocês vão ver, a minha discussão com o Davi foi toda voltada por a questão do gatilho, justamente para eu chegar. Porque, assim, vocês estão estudando na residência, estão querendo saber, se aprofundar e tudo mais. Mas, veja o cara que está, sei lá, há 20 anos, ele quer saber o número. Né? Ele não quer saber, eu quero saber o lactato, eu quero saber o número. Então, assim, às vezes você falar que você não vai transfundir, só vai transfundir abaixo de 8, tem o seu risco. Mas também, você dizer que vai transfundir todo paciente abaixo de 10, também tem um risco. Por isso que a gente tem que ser treinado e se reciclar para cada vez mais estar pensando sobre o paciente. O que é melhor para esse paciente? Né? O resultado observado sugere que pode haver mérito em uma estratégia restritiva, ou seja, eles queriam provar a inferioridade e acabaram achando resultado em que a terapia restritiva tendeu a ser até melhor. Esse aqui, só para terminar a aula, é o guideline do ano retrasado da Sociedade de Cirurgia Torácica, Cardíaca e Banco de Sangue. Várias sociedades tentaram fazer, então, um protocolo de gerenciamento de sangue do paciente. E aqui é um resumão, ele é voltado para a cirurgia cardíaca. Certo? Então vai ter alguns detalhes falando sobre cirurgia cardíaca. Mas que a gente pode trazer para a nossa realidade. Né? Então, identificar os pacientes de risco, né? Pacientes anêmicos, pacientes que têm risco de cirurgia de perda sanguínea, avaliar o mecanismo da anemia, ter um protocolo de transfusão, reduzir as amostras, que talvez seja assim, rapidamente você consegue ter um benefício muito grande. A gente pensa que é besteira, mas cara, isso aqui é muito sangue retirado do paciente. E o tratamento da anemia. Né, se for o caso com a eritropoetina. Antiplaquetários e anticoagulantes, aí é aquela história, tem até aula disso também lá no canal, mas assim, suspendeu o inibidor, paciente, essa semana do consultório, usando AS e, não estava usando, era AS e um desses orais aí, Xarelto, faltou o nome Xarelto, Jaroxaban. Aí eu fui ver, não tinha muito motivo, uma insuficiência venosa. Aí eu liguei pro vascular, perguntei se eu podia suspender antes. Então suspendi. Aí o vascular não pode suspender os 7 dias, o AS e 3 dias na oxaparina. Eu ia suspender até menos, mas ele falou 7 dias, ok. Então, beleza. Então, lembrar de suspender essas coisas. Hoje se opera mais, se opera. Mas se for uma profilaxia primária, não tem benefício deixar no intraoperatório. Se o paciente teve um infarto anterior, outro papo. Reiniciar inibidor P2Y, que são o Ticagrelol, o Clopidogrel e o Prasugrel. Isso aqui é um mnemônicozinho que eu fiz para decorar quanto tempo antes. O Ticagrelol que é 3, Clopidogrel 5 e Prasugrel 7, tá bom? Só para lembrar. Cirurgia cardíaca de emergência, os anticoagulantes orais, eles sugerem usar os antídotos específicos, mas eu não sei se tem no Brasil. Não sei. E se tiver inacessível, complexo protombina. São mais 2 slides. Agente farmacológico, antipicolítico. Aí vocês viram quais são as áreas que já tem comprovação. Na minha prática sobre antipilolítico quadril, certo? Você vê se é paciente com HB boa, acima de 13, e que eu vejo que a cirurgia está sangrando pouco, e geralmente sangra pouco, às vezes eu nem faço de cara não, eu faço sempre uma avaliação intraoperatória, mas isso aí é uma coisa totalmente empírica, você não dá para dizer que isso é o certo não, certo? Se você achar que é adequado fazer de rotina, fazer de rotina. PDAVP para estudo plaquetários responsivos, você não vai ficar usando na doida, né? Mas paciente que sabe de SEC, a gente sabe que tem resposta, né? Hemoderivados, plasma fresco, congelado apenas sem ausência de produtos fracionados, então acho que hoje em dia é um produto que está sendo muito pouco utilizado. Concentrado protombínico melhor do que plasma fresco, se fazer, até porque você mexe menos com a volemia e menos a imunização. Ele sugere o fator 7 recombinante apenas em sangramento cirúrgico intratável, não responsivo a nenhum tratamento hemostático. Aí você já está mais batido. Assim.
No caso da extracorpórea, reduzir o volume de Prime. Prime é você, quando o paciente é ligado na extracorpórea, tem que ter alguma coisa para encher na circulação extracorpórea. Isso é o Prime. Então você tentar diminuir o volume do Prime, indicar e fazer uma diluição normovolêmica, se for o caso, recuperação intraoperatória de células, né? O uso de rotina em cirurgia cardíaca é o aconselhável, porque você não sabe qual o paciente vai precisar, e você está devendo o sangue do próprio paciente. Agora, paciente oncológico em cirurgia cardíaca, o que esses autores falam? Falam que se o seu seio, senão você não vai entrar em contato com as células oncológicas, teoricamente você pode usar. Tem uma coisa que faziam antigamente, que eu não sei se faz ainda, eu não faço mais cardíaca, que é tipo, drenou o sangue ali imediatamente do campo cirúrgico, o sangue, entre aspas, vivo ali, repor com aquele jeito, daquele jeito. Então assim é meio complicado, porque pode ter coágulo, pode obstruir, então assim, isso não é adequado, mas se fazia, tá bom? Pós-operatório, esse guideline que ele sugere até com albumina, porque você mantém a pressão osmótica, colóide osmótica do sangue, porque você repor com muito volume cristalóide, você sabe que isso não é adequado, assim. É o que se prega, mas depois que você passa no voluntário, você não tem, fica mais quase nada no intravascular. E por último, né, componente certo, na dose certa, para o paciente certo, no momento certo e pela razão certa. E aí você não vai errar. Mas isso é muito difícil fazer. Vou contar um último caso aqui para vocês que eu lembrei agora. Teve até um caso meu, de madrugada, tarde de plantão, aí chegou uma paciente de sangramento pós-operatório de cesariana. Chegou, não tem protocolo de transfusão massiva no hospital, né? Mas eu considerei como tal, pedi lá, sei lá, não lembro quantos concentrados de hemácia e quantos plasma, já pedi logo, pá, fazer lá, pelo menos um para um começar, aí pedi, aí começou a cirurgia, comecei a correr o sangue, né, a concentrado de hemácia, comecei pelo concentrado de hemácia, obviamente, eu não lembro de exames, eu olhei alguns exames lá na hora, eu não lembro, e aí, bom, fiz os concentrados de hemácia, e ficou lá os plasmas, né? Aí faço ou não faço? Aí tinha, como é que eu digo? Tinha que controlar a situação, não tinha mais sangramento, certo? A hemodinâmica melhorou, estava lá os plasmas olhando para mim, descongelado. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Fiz. O paciente fez um pico febril pós-operatório e tal, acabou evoluindo bem, certo? Teve que fazer esterectomia, era até uma paciente jovem, estou lembrando aqui agora. E aí, claro que eu vou perguntar com pessoas que dominam mais o assunto, que têm mais vivência no assunto. Eu comecei com o Davi sobre o assunto. E aí, cara, faço ou não faço? Vou tá lá. Então, é uma coragem desgraçada você não fazer, porque você vai jogar fora. Se congelou o plasma, joga fora. Né? A hemoglobina você ainda segura ali por algumas horas e manda de volta. Eles fazem análise se presta, não. Então, realmente, não é adequado fazer. Porque só vai trazer mais risco e o benefício quase não existe. Eu não lembro se eu tinha pedido fibrinogênio, não lembro se eu medi, eu acho que eu medi fibrinogênio. Mas eu lembro que estava tudo regular, não estava sangrando. O fator primário, parece uma besteira que eu estou falando, para você corrigir uma coagulopatia, é ela existir. Se não está, assim, mas é porque parece meio óbvio, mas se não está sangrando, está tudo bem, não tem coagulopatia. A coagulopatia está fazendo tudo que é ponto que você baba na cirurgia, então está tudo controlado. Então, não façam se não for indicado, certo? Então essa é a mensagem final, não façam, o paciente fez febre. Eu até fui falar com o intensivista, ele não acredita muito nisso não, né, de reação, mas com certeza foi uma reação transfusional, nem dúvida. Ficou bem. Era isso, pessoal, boa noite, valeu demais.